Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós celebramos o terceiro domingo de Páscoa, né? Na Igreja Ortodoxa, diferente do Ocidente, a Páscoa a gente não celebra só no domingo, no final de semana de Páscoa, mas a gente passa 40 dias celebrando a Santa Páscoa com alegria, sempre comemorando e dizendo: Cristo ressuscitou. Ao que as pessoas respondem: verdadeiramente ressuscitou. Pois, como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé e todas as nossas ações. Toda a nossa fé ela é baseada na ressurreição de Cristo, que entrou na morte como vencedor para destruir o poder da morte e dar vida aos que estavam na morte. Por isso, nós celebramos a ressurreição de Cristo durante 40 dias. E a festa se encerra com a festa da Ascensão, quando nós celebramos a Ascensão de Cristo. 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois da Semana Santa. Pois bem, o domingo de hoje é o domingo das miróforas, das santas miróforas que nós escutamos no Evangelho. Miróforas vem de portadoras de mirra, aquelas mulheres que compraram especiarias para ungir o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enterrado às pressas de uma maneira que não conseguiram ungir o corpo dele, né? A gente sabe pelas tradições judaicas que naquela época a pessoa, antes de ser entubada, está no hospital, a pessoa antes de ser enterrada, ela passava por uma cerimônia, né? O corpo era preparado com especiarias, com ervas, né? Cheiros que deixavam o corpo perfumado, um último carinho, uma entrega de amor que se fazia, entregando o corpo de volta à terra e oferecendo aquela criatura, aquela pessoa a Deus. Pois bem, como o Nosso Senhor morreu na sexta, e a parte de 6, que aqui lá no Oriente se conta o tempo diferente de nós, lá muda o dia após as 6 da noite, após as 6 horas da noite, né? Às 18 da tarde. Então, a partir de 6 da tarde já é sábado, né? Então, e a Igreja Ortodoxa segue com essa contagem do tempo. O dia sempre começa nas 6 da noite e vai até às 6 da noite do outro dia, né? É diferente da gente que conta a partir de meia-noite, né? Então tem essa pequena diferença. Então, como não se podia fazer enterro no sábado, né, no Antigo Testamento, a gente sabe na antiga lei do sábado não podia se fazer muita coisa, então Nosso Senhor foi enterrado às pressas, né? José de Arimateia, que era um fariseu, mas que era em segredo, discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Nosso Senhor padeceu na cruz, ele tomou coragem de se revelar como um discípulo de Cristo e pediu a Pilatos o corpo de Nosso Senhor para o enterrar, e eles correram para enterrá-lo antes das 6 da tarde, né? Antes do sábado. E assim o enterraram, e o corpo de Nosso Senhor foi enterrado sem ter passado pelo processo cerimonial deles da época. Então, as miróforas, as portadoras de mirra, você tem Maria Madalena, você tem Maria de Betânia, Marta de Betânia, Salomé, a outra Maria que o Evangelho identifica. Você tem as santas miróforas, elas, enquanto todos os discípulos estavam preocupados com os judeus, estavam temendo pela própria vida de serem mortos pelos judeus, assim como Nosso Senhor foi morto, eles estavam a portas fechadas, trancados, escondidos, com medo. As miróforas, as mulheres, as santas discípulas, sem pensar na própria vida, mas movidas de tanto amor que elas tinham por Nosso Senhor Jesus Cristo, elas só se preocuparam, mesmo arriscando a vida delas, mesmo temendo serem pegas pelos judeus e serem mortas, apedrejadas, elas se arriscaram, buscaram comprar especiarias para ir até o sepulcro, preparar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não podiam fazer isso no sábado, então foram no domingo de manhãzinha cedo. E já no caminho pensavam: quem vai mover a pedra para nós, para que possamos preparar o corpo do Senhor, para que possamos passar as especiarias nele? Elas só se preocupavam com isso, nem com as suas próprias vidas. Quer dizer, mesmo preocupadas com suas próprias vidas, ainda assim, temendo pela própria vida, elas foram lá porque elas tinham amor por Nosso Senhor Jesus Cristo. E elas queriam
cumprir de acordo com a lei judaica da época, elas queriam cumprir o seu dever diante do corpo de Cristo. Elas queriam cuidar do corpo de Cristo, pois elas consideravam isso o seu dever sagrado. E mesmo temendo a morte, elas foram. Enquanto todos os homens, enquanto os apóstolos, todos estavam escondidos, elas, mesmo temendo a própria vida, foram até o sepulcro para cuidar do corpo do Senhor. E chegando lá, tiveram a grande alegria de serem as primeiras testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no mesmo Evangelho, vai nos dizer que nosso Senhor aparece a Madalena e depois das portas fechadas aparece aos discípulos no mesmo dia. E todas as leituras que nós vamos escutando ao longo desses dias onde celebramos a Santa Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é interessante. Aquelas mulheres que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo, que o escutaram, que o amaram, que dele aprenderam, que dele receberam milagres, curas, bênçãos. Mesmo sem esperar que Cristo ressuscitasse, elas foram ao sepulcro, querendo cuidar do corpo de seu Senhor, mostrando não somente o seu amor, mas a sua fidelidade para com nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fidelidade, um compromisso. Hoje nós celebramos as Santas Mulheres Miróficas. E isso me faz lembrar uma história de São Gerásimo. São Gerásimo, um padre do deserto. Andando pelo deserto, ele viu um leão rugindo de dor ao longo do caminho. E chegando perto do leão, ele viu que aquele leão estava com uma farpa, algum pedaço de um espinho, alguma coisa pressionando a pata daquele leão. Parece que tinha transpassado, e o leão estava lá, urrando de dor. E São Gerásimo, um homem tão santo, se compadeceu do leão, fez o sinal da cruz, chegou até o leão, retirou a farpa. E interessante que o próprio leão, o próprio animal, reconheceu a santidade daquele homem e passou a segui-lo. De uma forma que, quando São Gerásimo chegou ao mosteiro, que ficava no deserto, o leão foi atrás dele e passou a viver com os monges, ao ponto que o leão se alimentava de pão e lentilhas. E até que São Gerásimo deu até um trabalho para o leão, que o leão acompanhasse o jumento que eles utilizavam para pegar a água do rio, a água da fonte de água que passava lá no meio do deserto. Então, o leão acompanhava o jumento e um dos monges que ia lá para acompanhar, para retirar a água, e o leão virou meio que um guarda-costas dos monges. Até que um dia, enquanto os monges estavam rezando, alguém, um morador que vivia por perto, roubou o jumento. Ao que os monges pensaram que o leão tinha comido o jumento. Então, São Gerásimo repreendeu o leão e ainda deu a ele a obrigação de pegar a água, que era a tarefa do jumento. E durante muito tempo o leão fez o papel do jumento, pegando a água e levando para os monges. Até que um dia o leão viu o homem que tinha roubado o jumento do mosteiro e, o rugindo com ferocidade, expulsou o homem e trouxe o jumento de volta. Ao que os monges de São Gerásimo viram que, de fato, o leão era inocente, ele não tinha comido o jumento. E então, São Gerásimo, entre aspas, batizou, né, deu um nome a ele, Jordanes. E depois de muito tempo, em um momento onde Jordanes, o leão, tinha se afastado por um tempo, quando ele retornou, São Gerásimo já tinha falecido. E o leão ficou rugindo ao redor do mosteiro, procurando por ele. Ao que os monges trouxeram até o túmulo e mostraram que São Gerásimo tinha ido já para a casa de Deus, para a eternidade. Impressionante que o leão rugiu de tristeza e morreu no local, em cima do túmulo de São Gerásimo, e foi enterrado próximo ao túmulo dele. Que história magnífica que nós vemos na tradição patrística. Não só São Gerásimo, quantos e quantos santos, como São Serafim de Sarov, os ursos iam até ele para receber a sua bênção, as aves do céu.
E os santos padres nos explicam que o homem restaurado, à imagem e semelhança de Deus, ele é como Adão era no paraíso, que governava até mesmo as criaturas. Mas por que eu puxei essa história do leão Jordanes? Porque assim como as miróforas, aquele leão, veja, uma besta selvagem, um animal selvagem, uma fera, teve tanta gratidão e tanto respeito para com a santidade de São Gerásimo, virou um servo do mosteiro, um guardião do mosteiro, e verdadeiramente um servo, que até mesmo chegava a pegar água para os monges. Nós vemos que até os animais, as bestas selvagens, se curvam diante da santidade de Cristo que está na igreja. E nós vemos a gratidão que até mesmo as feras selvagens tinham para com um homem santo. Nós vemos essa mesma gratidão nas santas miróforas, que mesmo arriscando a vida e podendo perder as suas vidas, vão até o túmulo de Cristo. Enquanto os outros estavam escondidos, elas vão lá, sendo as mais frágeis, em uma época e em uma sociedade onde elas corriam muito mais perigo do que uma mulher pode correr perigo hoje em dia. Nós vemos o que o amor, o que a gratidão faz para com que as mulheres e até mesmo as feras selvagens façam, se curvem diante de Cristo, se curvem diante da igreja e dos santos. E todos nós, quantas vezes nós deixamos de nos curvar a Cristo, nós deixamos de reconhecer a graça e a misericórdia de Cristo, nos tornamos piores do que animais selvagens. Pois até mesmo as feras selvagens, isso nós vemos dentro da história da igreja. Hoje, no dia de hoje, nós celebramos, hoje é dia de Santo Artemis, um padre ortodoxo. E Santo Artemis, quando foi levado para ser morto na época de Diocleciano, entre os pagãos, existiam serpentes venenosas que os sacerdotes pagãos usavam para matar os cristãos. Quando Santo Artemis chegou, ele fez o sinal da cruz sobre as serpentes e soprou sobre elas, e elas morreram. Então o sacerdote pagão disse: "O Deus cristão é grande", e se converteu. E o sacerdote pagão e os pagãos que ali estavam foram batizados por São Artemis. Menos o juiz da cidade, foi o único que permaneceu com vontade de fazer mal ao santo de Deus. Então o que é que ele fez? Mandou que atirassem Santo Artemis no piche. Só que nisso o cavalo se agitou e derrubou ele no chão, ao que duas águias vieram do céu e pegaram aquele juiz e jogaram no piche. E naquela região onde Santo Artemis pregava, até mesmo os animais, os cervos, o acompanhavam. E ele converteu as pessoas e as pessoas se tornaram cristãs. Depois ele foi preso novamente e foi decapitado. Mas nós vemos até na história de Santo Artemis que até as feras selvagens novamente se rebelam contra a injustiça e se curvam diante da graça, se curvam diante de Deus. O quão bestiais somos nós quando nós nos recusamos a nos curvarmos diante de Cristo. Quando nós nos recusamos a viver para Cristo. Até mesmo os animais que não têm sacramentos, que não participam dos sacramentos, que não são batizados, mas até eles, quando se encontram diante da santidade de Deus, diante de homens santos, diante da igreja, até eles se curvam. Foi assim ao longo da vida de muitos santos ao longo da história da igreja. Até mesmo as feras selvagens se curvam e reconhecem a santidade. Reconhecem a graça que vem do novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, não reconhecemos. E por isso, nós somos incapazes de combater as fraquezas de nossa carne. Por isso, nós nos escravizamos em tantos e tantos vícios. E o quanto de vícios a nossa sociedade hoje é escrava. Impureza sexual, alcoolismo, drogas, ideologias. Não interessa. Existem várias e várias escravidões em nossa sociedade. E em tudo os homens se escravizam. E num dia de hoje, de domingo, se vai para o bar, se vai para o jogo de futebol, se vai para todo lugar, menos para a igreja.
E quando se vai e se sai, não se sai de uma maneira ordeira, buscando preservar dentro de si a graça de Deus, mas se sai da igreja como se tivesse saído de uma reunião, de um fã-clube, se comunga o corpo de Cristo e daqui a 2 horas já está dentro de um bar, já está dentro de uma localidade, já está fazendo o que não presta. Não se guarda, não existe gratidão a Deus, não existe honra para com as coisas santas de Deus. Nisso nós vemos que o homem pecador, o homem iníquo, o homem que vive de acordo com as suas paixões, ele é pior até mesmo que as feras selvagens. Se um leão, no meio do deserto, onde existe escassez de carne, foi capaz de viver entre homens, entre os monges, e comer, se alimentar daquilo que os monges se alimentavam, pão e lentilhas, e passar anos entre os monges, um leão conseguiu, pela graça de Deus, mudar até mesmo a sua própria natureza. E nós, que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, muitas vezes nós não conseguimos lutar contra os vícios, não conseguimos lutar contra a nossa avareza, não conseguimos lutar contra a nossa impureza, os vícios e as paixões que nos dominam. Tudo isso porque nem mesmo como uma fera selvagem nós conseguimos ser piores, como os demônios, sem reconhecimento da graça e do amor de Deus. Portanto, e lembrando do sacrifício das santas miróficas, que mesmo arriscando a vida, mesmo em perigo de morte, foram ter com nosso Senhor, mesmo achando que ele estava morto, foram ter com ele. Lembrando até mesmo das feras selvagens, que até mesmo elas, diante da santidade, se curvaram. E diante de nossas fraquezas, e diante de nossos vícios e pecados, possamos nos dobrar diante de Deus, possamos buscar a Deus. Como nós estávamos conversando pouco antes, lembrando do ensinamento de São Isaac Sírio, aquele que enxerga os seus pecados é maior do que aquele que vê os anjos. Aquele que persevera na oração, mesmo sabendo que é indigno, mesmo sabendo que é pecador, aquele que persevera na oração é maior do que aquele que ressuscitou os mortos, que ressuscita os mortos. Perseverar na igreja, perseverar na oração, mesmo quando nós nos sentimos podres, imundos, é maior do que ressuscitar os mortos. É uma coroa maior, é uma vitória maior. Como nós estávamos conversando antes de entrarmos, existe aquela música, né, antiga no Ocidente, e até uma compreensão ocidental, né, aquela música antiga que dizia assim: o que é que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado? Ou então quantas e quantas vezes, muitas vezes a gente ia rezar, tinha tido raiva, ou tinha brigado, tinha discutido um pouco antes, ou a mãe, ou alguém, algum conhecido. Tu vai rezar para quê? Estava aí com o coração cheio de ódio. E tu vai rezar? Não, menino, não pode rezar desse jeito não, com raiva não. Quanto melhorar, tu reza. Muitas vezes eu já escutei isso na minha vida. Quantos de nós não já escutamos isso? Primeiro, resolva a sua vida e depois reze, senão você está sendo hipócrita. Se a igreja é a cura para as nossas paixões, se Cristo é a cura das nossas necessidades, das nossas enfermidades e dos nossos males. Quando eu estou com raiva, eu vou me distanciar de Cristo porque eu estou com raiva, sendo que é Ele que vai tirar a minha raiva. Ah, não vai para a igreja não, porque ontem tu ofendesse fulano, ontem tu teve uma recaída, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Não, você vai para a igreja sim, para se arrepender dos seus pecados e para diante de Cristo buscar ser uma nova criatura. Não pela sua própria força, porque ninguém sozinho consegue ter uma vida nova, somente através de Cristo. Independente de como nós estamos, se nos sentindo bem ou nos sentindo mal, nós devemos rezar, nós devemos colocar nossa vida em Deus. Acabei de brigar com a minha mulher, a gente está irritado, eu vou lá rezar o combusquinho e ela diz: já está rezando aí e Deus vai escutar essa tua oração? Tu estava brigando comigo agora? Escuta. Porque é na oração daquele combusquinho que começa a reconciliação.
Porque primeiro nós nos reconciliamos com Cristo para que possamos nos reconciliar com o próximo. É de Cristo que nós tiramos forças para remover o mal de nossas vidas. Então, esse ensinamento perturbado, herético, que muitas pessoas têm na cabeça, de dizer, se tu está com raiva, não reza não. Se tu está triste, não reza não. Espera, está tudo certo. Cristo diz, eu sou o médico, eu vim pelos enfermos. Não são os sãos que precisam de médicos, são os enfermos. Eu vim pelos enfermos. Esta semana, conversando com um jovem que disse, padre, eu percebi que eu sou indigno de Cristo, nem tenho mais vontade de rezar. Eu digo, meu filho, eu também sou. Não, todos nós somos indignos. Este é o ensinamento dos padres da igreja. Reze, se coloque diante de Deus, independente dos seus sentimentos. Os nossos sentimentos mudam o tempo todo. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal. Agora estamos felizes, agora nós estamos nos sentindo indignos. Agora estamos nos sentindo cheios do Espírito Santo, daqui a meia hora nós estamos nos sentindo vazios. Não estamos na igreja de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos sentidos. Mas nós devemos governar os sentidos e os sentimentos para que eles estejam diante de Deus. Porque quando nós rezamos, mesmo com raiva, mesmo com tristeza, acabei de cair num pecado, estou morrendo de vergonha, como é que eu vou me colocar diante de Deus? Acabei de fazer aquela coisa feia, aquela vergonha. Nem me confessei com o padre ainda, estou morrendo de vergonha. Como é que eu vou me colocar diante de Deus? A sua cura começa a se colocar diante de Cristo. É diante de Cristo que nós resolvemos a nossa vida, não é fora de Cristo. Como é que você está? Você está mal? Você está triste? Você está com raiva? Você quer matar o outro? Com vontade de matar o outro, reze, pois é rezando que essa vontade vai passar. É se submetendo a Cristo que nós curamos o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Portanto, que aprendamos com as feras selvagens, aprendamos com as santas milóforas, em perseverar em Cristo, mesmo sabendo quando nós estamos mortos. Se as milóforas, temendo e correndo perigo de vida, foram ao túmulo de Cristo achando que ele estava morto, que nós possamos ir até Cristo, mesmo quando nós achamos que nós estamos mortos, que nós estamos sem solução, que nós estamos perdidos, que ofereçamos a nossa perda total a Cristo, para que Cristo se faça tudo em nós. Como se diz o santo apóstolo Paulo, sendo fraco, então, que sou forte em Cristo Jesus. Que isso o Senhor nos conceda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou.